Fala torcedor, Dorival Júnior foi apresentado como novo técnico da seleção e teve alfinetada para cima do Fernando Diniz. 4-3-3, para mim isso daí é balela. Fique aí até o final do vídeo que vamos mostrar todos os detalhes dessa polêmica. Mas antes, Dorival foi perguntado sobre sua relação com Neymar. Se liga nas declarações do treinador. Eu tenho que aprender a jogar sem o Neymar, entendendo que o momento dele seja de uma lesão, mas tem que saber que nós temos aí um dos 3 maiores jogadores do mundo nesse momento e que nós temos que aproveitar. E o Neymar é um jogador muito importante. Desde que recuperado, em condições e totalmente focado. Não tem problema nenhum com o Ney. A proporção que tomou aquela situação, ela foi além do que esperávamos, desnecessariamente. Nós, desde aquele momento mesmo, após a partida, nós já estávamos conversando, falando. A diretoria do Santos tomou uma posição, eu respeitei apenas isso. Mas com o atleta, nunca tive nenhum tipo de problema, ao contrário, todas as vezes que nos encontramos, é sempre uma situação muito positiva. Eu acho que de um modo geral, o futebol é muito dinâmico, o céu e o inferno não tem um palmo de distância, as mudanças são muito rápidas, tudo que está acontecendo pode não ser uma verdade daqui a um mês. De repente nós podemos estar já com uma outra visão. O importante é que nós foquemos um pouco mais, nos preparemos um pouco mais, que estejamos muito mais determinados, atentos a tudo que esteja acontecendo. Eu falo isso já imaginando uma pré-convocação, que esses jogadores venham para cá com uma outra mentalidade. Não que não haviam tido essa mentalidade, não é isso que eu estou dizendo, é que nós precisamos e o momento exige uma preparação muito maior. E nós temos que mudar esse quadro. E o futebol brasileiro se reinventa com velocidade, com rapidez. E nós não podemos perder uma oportunidade como essa. Restabelecendo a ordem dos fatores, fatalmente nós vamos, com certeza, nós vamos lutar por mais uma decisão. O futebol brasileiro, ele vive, ele tem vida, e nós precisamos de cada um de vocês. Por isso que na abertura eu falei a respeito disso. A nossa doação tem que ser um pouco maior, até porque nós trabalhamos para e pelo futebol. E eu conto com a participação de cada um de vocês. Casagrande falou a respeito de Dorival. Não tinha outra escolha de treinador brasileiro, não tinha outra escolha, né? Era o Dorival. E aí eu fico pensando assim, cara, por que existe um certo comentário de que ele deixou São Paulo na mão, ou que estão muito chateados com o Dorival? Todos os treinadores fizeram isso, gente. O Tite saiu do Corinthians e foi para a seleção. O Vanderlei saiu do Corinthians e foi para a seleção. O Leão estava no Sport e foi para a seleção. O Mano, Parreira, Filipão, antes de 2002 também. Todos os treinadores que são chamados pela seleção brasileira é porque estão bem ou fizeram um bom trabalho no clube aqui no Brasil. E por que ficam indignados com o Dorival Júnior sair do São Paulo e ir para a seleção brasileira? Eu não entendo isso, sabe? Tem um não me toque. O futebol brasileiro está numa draga desgraçada. Nós temos um time ruim. Não temos um treinador à altura da história da seleção brasileira, mas à altura da altura dos que podem ser convocados, nós temos. O Dorival Júnior, ele pode fazer um bom trabalho lá. Eu não espero grandes coisas. Eu não espero nada, mas eu acho que vai melhorar em relação ao Diniz. Eu acho que vai melhorar bastante, inclusive, em relação ao Diniz. Pelo modo tático de jogar, sabe? Principalmente que ele não vai ter o Neymar para ser convocado. O Neymar, para mim, é o cara da panela. O Neymar, para mim, foi um dos caras que escolheram o Diniz. E o Neymar teve aquele atrito bem sacana com o Dorival Júnior na época do Santos.
E o Dorival foi demitido. Né? Não precisando convocar o Neymar, né? O Dorival, eu acho que tem mais o grupo na mão. Aí, cara, se ele acertar alguma coisa, eu acho que o Neymar não tem que voltar mais para a seleção, gente. Não só pelas contusões que tem, e pelo comportamento que tem, e pela forma que ele encara o futebol. Ele não tá nem aí, nem pro Catar, nem pro time dele na Arábia, nem estava aí pro PSG, nunca esteve aí com a seleção brasileira. Então o Dorival tem essa possibilidade de mudar esse cenário. Não sei se ele vai ter força para fazer isso, mas que ele tem possibilidade, ele tem. E durante a entrevista foi perguntado a Dorival sobre o treinador Fernando Diniz. Se liga na resposta de Dorival. Eu acho que em todas as equipes que eu cheguei, eu me adaptei à equipe. Eu nunca cheguei com um sistema pré-estabelecido. Nunca faço isso. Eu procuro identificar aquilo que eu tenho nas mãos o mais rápido possível e a partir daí poder definir com as características de cada jogador o sistema que eu devo entregar. Números para mim são muito relativos. Eu não me apego muito a números, a um 3-5-2, 4-3-3, para mim isso daí é balela. O que nós temos é que defender com o maior número possível e atacarmos também da mesma forma. O equilíbrio para mim é fundamental e o principal. Se vamos ir rapidamente, é muito difícil de falar. Agora vamos tentar, dentro daquilo que imagine, as melhores convocações possíveis, desde que estejam em totais condições e prevalecendo nos seus clubes para que tenham merecimento para estarem aqui dentro. É isso que nós vamos buscar. Muito difícil falar entre o sistema que o Fernando use e o sistema que o Ancelotti de repente use, até porque eles desenvolvem em clubes e como nós, e dentro de uma seleção, naturalmente é um pouquinho diferente. Por isso que essa aceleração ela é fundamental e é o que nós vamos buscar a partir de agora, encaixando nomes para que na prática as coisas rapidamente deem encaixe. Agora, eu quero sua opinião. Deixe sua opinião nos comentários e vejo vocês no próximo vídeo.